Turubi. Você já parou para pensar que talvez não sejamos os únicos a habitar este planeta? E não estou falando de alienígenas, mas sim de gigantes. Sabe aquelas histórias que nossos avós contavam sobre seres enormes? Pois é, elas podem ter mais fundamento do que imaginamos. No livro de Gênesis capítulo 6, versículo 4, encontramos uma passagem fascinante que fala sobre os Nefilim, descritos como heróis da antiguidade, homens famosos e de grande estatura. E não para por aí. O livro de Enoque, um texto antigo judaico, detalha ainda mais sobre esses seres impressionantes. E não são apenas lendas populares. Existem registros históricos sérios sobre isso. Na Mesopotâmia, berço da civilização, temos a epopeia de Gilgamesh, que conta a história de um rei gigante. Mas é impossível não ficar intrigado com tantas coincidências, não é mesmo? Os gregos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde o próximo episódio dessa série incrível. Me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre essas histórias de gigantes em textos antigos? O que você acha de tudo isso? Vamos mergulhar em algo ainda mais fascinante. As descobertas arqueológicas que alguns pesquisadores consideram evidências físicas da existência dos gigantes. Vamos falar sobre fósseis misteriosos e pegadas gigantes encontradas em diferentes partes do mundo. Muitas dessas culturas associavam esses seres gigantes à construção de monumentos impressionantes. Já se perguntou como foram erguidas as pirâmides do Egito? Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações surpreendentes sobre esse mistério que atravessa milênios. One Brass, ou como os blocos de pedra de Sacsayhuaman no Peru foram transportados e encaixados com tanta precisão. E os Vikings contavam histórias sobre os Jotuns, gigantes que habitavam Jotunhei. Vamos começar pela Bíblia. Os astecas tinham seus próprios relatos sobre gigantes que teriam habitado o mundo antes deles. No Egito Antigo, alguns deuses eram representados com proporções muito maiores que os humanos comuns. Da América do Norte à Austrália, passando pela África e Ásia, encontramos referências similares. Mas não é só na tradição judaico-cristã que encontramos essas referências. Ou será que existe algo mais profundo, alguma memória antiga, compartilhada pela humanidade? É interessante notar como civilizações que nunca tiveram contato entre si compartilham histórias tão semelhantes. E sabe o que é mais intrigante? Povos indígenas de diferentes partes do mundo também preservam em sua tradição oral histórias sobre ancestrais de proporções colossais. Agora me diz uma coisa: será que todas essas civilizações, separadas por oceanos e milênios, simplesmente inventaram histórias parecidas? É claro que precisamos analisar tudo isso com um olhar crítico e científico. E olha, isso é só a ponta do iceberg. No próximo vídeo, se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, muito obrigado por assistir até aqui. Você já parou para pensar que talvez nem tudo que a gente sabe sobre a história antiga esteja completamente explicado? De fósseis gigantescos a pegadas humanas, do tamanho de um carro, menos as descobertas são tão impressionantes quanto controversas. Em 1938, no Rio Paluche, Texas, algo extraordinário foi encontrado: pegadas fossilizadas que parecem ser humanas, lado a lado com marcas de dinossauros. Como isso seria possível, se, segundo a ciência convencional, humanos e dinossauros viveram separados por milhões de anos? Foram encontrados restos mortais que sugeriram a existência de pessoas com mais de 2,5 metros de altura. Arqueólogos alternativos argumentam que esses achados poderiam explicar as antigas lendas sobre gigantes, presentes em praticamente todas as culturas do mundo. É importante mencionar que muitas dessas descobertas são contestadas pela comunidade científica tradicional. Alguns argumentam que podem ser falsos, outros sugerem interpretações alternativas. Será que a ciência tradicional está deixando passar algo importante? Ou existe uma explicação racional para todas essas descobertas intrigantes? Da Rússia ao Egito, da China aos Estados Unidos. Vamos ouvir o que os cientistas têm a dizer sobre essas alegações e entender por que o fascínio pelos gigantes continua vivo até hoje. Surgem evidências que fazem arqueólogos independentes questionarem: será que existe um capítulo perdido em nossa história? Não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Assim você não perde o último episódio dessa série que está mexendo com a nossa imaginação e nos fazendo questionar o que realmente sabemos sobre nosso passado. Como explicar marcas de ferramentas em rochas que, segundo datações aceitas, teriam milhões de anos? Por que tantas culturas antigas mencionam seres gigantes em seus registros históricos, mas as surpresas não param por aí? Em diferentes partes do mundo, relatos de descobertas arqueológicas desafiam nossa compreensão atual. Na Turquia, pesquisadores independentes
documentaram estruturas megalíticas que, pelos cálculos, precisariam de máquinas modernas para serem movidas. Existem artefatos e construções que parecem ter sido feitos para seres muito maiores que nós. Portas monumentae, escadas com degraus gigantescas. Ferramentas que seriam impossíveis de manipular com mãos humanas comuns. Como nossos ancestrais conseguiram erguer blocos de pedra pesando centenas de toneladas? Em 1912, em Lovelock Cave, Nevada, na América do Sul, principalmente no Peru e Bolívia. O interessante é que esses achados não são casos isolados, mas calma, não vamos tirar conclusões precipitadas. O que não dá para negar é que essas descobertas levantam questões fascinantes. Você já deve ter percebido que estamos diante de um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. Se você está tão curioso quanto eu para descobrir mais sobre esse assunto, nos vemos no próximo vídeo, onde todas essas peças podem começar a fazer sentido. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da história da humanidade. Com tantos relatos e supostas provas, por que será que a ciência ainda não confirma a existência de gigantes? Primeiro, muitos dos supostos fósseis de gigantes são na verdade restos de outras espécies extintas de hominídeos ou até mesmo de outros animais. É comum haver confusão na interpretação desses achados, especialmente quando não são analisados por especialistas. Os estudos antropológicos mais sérios também não encontram registros históricos confiáveis sobre isso. É uma pergunta que não quer calar, não é mesmo? Principalmente quando vemos todas essas histórias circulando na internet. Fotos impressionantes e relatos que parecem tão convincentes. Por que será que o tema dos gigantes ainda nos fascina tanto? Será que é nosso desejo natural de acreditar em algo extraordinário? Comenta gigantes existem pra gente saber quem ficou até o final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos explorar juntos por aqui. Ou talvez seja aquela vontade de descobrir que ainda existem mistérios inexplicáveis no mundo. Mas vamos colocar os pés no chão e analisar isso com calma. A ciência tem algumas explicações interessantes para tudo isso. Vocês já ouviram falar do gigante de Cardiff? Foi uma das maiores fraudes arqueológicas da história. Em 1869, um fazendeiro de Nova York alegou ter encontrado um gigante petrificado de mais de 3 metros. Depois de muita investigação, descobriu-se que era uma estátua de gesso enterrada propositalmente. Com as redes sociais, qualquer imagem manipulada ou história mal contada pode viralizar em questão de horas. E convenhamos, quem não para olhar uma foto de um suposto esqueleto gigante? Não é mesmo? Esse é só um exemplo entre dezenas de casos similares. Os gigantes fazem parte do nosso imaginário coletivo desde sempre. Estão nos contos de fadas, nas mitologias antigas, nas histórias que nossos avós contavam. Eles representam algo maior que nós mesmos, talvez nosso desejo de transcender nossas limitações humanas, e tem mais. Com todo o avanço da genética moderna, nunca encontramos evidências consistentes no DNA humano que sugerissem a existência de uma raça de gigantes. Mas então, por que essas histórias continuam tão vivas? A internet tem um papel crucial nisso, mas tem algo ainda mais profundo nisso tudo. E isso me faz pensar, mesmo com tantas explicações científicas. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você chegou até aqui, um abraço gigante para todos vocês, e até o próximo vídeo.